Bom dia, torcedor. Bom dia, torcedora. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E a Série A retorna nesta quinta-feira. 2 partidas abrindo a 19ª rodada, né? A última rodada do retorno. Em tese, né, gente? Porque a gente sabe que tem aqueles asteriscos, ainda algumas equipes que só jogaram 17 vezes, mas de toda forma, última rodada do retorno, do primeiro turno da Série A será aberta nesta quinta-feira. O Atlético abre a 19ª rodada na 9ª colocação com 24 pontos. O Cruzeiro tem os mesmos 24 pontos, está na 11ª colocação. O Atlético é quem vai jogar primeiro aí no retorno do Brasileirão, já na próxima terça-feira, 19h30 contra o Bahia, na Arena MRV. E ontem teve jogo treino na Cidade do Galo, com destaque para o atacante Cassierra. Não é isso, Cláudio Rezende? Bom dia. Bom dia a você também, a todos do tiro de meta da Itatiaia. Cassierra, o atacante, o camisa 9, foi o destaque do jogo treino do Galo, o último teste da equipe antes do retorno ao Campeonato Brasileiro. Na próxima terça-feira tem o Galo em campo contra a equipe do Bahia, na Arena MRV. Ontem, com o time titular, o Atlético bateu o Betim. Foi 3-1 o placar final, mas na primeira parte, com os titulares, 2-0, 2 gols do atacante colombiano Cassierra. E na etapa final, o gol foi do Reinier. O Betim fez um gol também nessa parte final da atividade. O goleiro Everson, mais uma vez, defendeu uma penalidade no primeiro tempo do jogo treino. O Atlético, que ainda não conta com Alan Franco, que segue no Equador, porque ele está com um problema de saúde na família, foi liberado para mais alguns dias por lá, e teve nesta atividade ainda as ausências dos jogadores que se apresentaram, Minda e o Preciado, mas fizeram um treino à parte. Teste é bom, mas teste é teste, jogo é jogo, né? Sem dúvidas. Principalmente um jogo treino com o Betim, que aí a gente tem que considerar o nível do adversário, né, Romano? Então, assim, não serve como parâmetro para o que o Atlético vai enfrentar nas suas competições. Campeonato Brasileiro, nem a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Mas é o período que o Barba tem para observar essa montagem do time, né, essa escalação que o Cláudio passou, sem muita surpresa, já é o que a gente imagina mesmo como time titular para essa volta. É claro que o Alan Franco retornando, possivelmente e provavelmente ele volta como titular na vaga do Cissé. E ali na frente, o Alan Minda, por exemplo, quando ele passou a ser titular do Atlético, o Vitor Hugo estava machucado. Sim. E quando o Vitor Hugo volta pro time, fica muito difícil tirar o Vitor Hugo. Para mim é o principal jogador do Atlético de linha da temporada. E aí, então, o Alan Minda poderia brigar com o Coelho, com o próprio Bernard, mas o Bernard terminou bem também o primeiro semestre. É que o Coelho faz uma função tática importante, né? O Alan Minda não tem a mesma recomposição do Coelho. Então, acho que nesse primeiro momento o Minda retorna para ser reserva, para esperar um pouquinho o lugar dele. Agora é impressionante como o Tomás Pérez perdeu completamente espaço, né? Verdade. E foi uma contratação que eu acho que é mais para dar uma satisfação. O Atlético trouxe o primeiro volante, mas trouxe uma aposta, né? Tomás Pérez teve poucas oportunidades, mostrou algum bom futebol, mas nada também extraordinário. E com Barba parece que não caiu nas graças. O time que começou jogando essa atividade de ontem, Everson, na direita o Natanael, a dupla de zaga teve o Juan e o Lianco, e na esquerda o Renan Lodge. O meio campo, Maicon, Cissé e o Victor Hugo, o trio de ataque com Bernard Coelho e também o Cassierra. O zagueiro Léo Duarte, a única contratação até aqui, o Galo na janela, ele teve lesão muscular na coxa direita e mesmo antes de estrear oficialmente, já está em tratamento. O jogador não fará parte dos primeiros jogos desse retorno do Brasileirão após a Copa do Mundo. Valeu, Claudão. Tem explicação? O Atlético contrata o jogador, ele nem estreou ainda e machuca? Não dá, né? O Léo Duarte chegou para ser, teoricamente, a reposição do Alonso, mas na função mesmo, quem vai fazer isso deve ser o Lianco, para ser o zagueiro pelo lado esquerdo, porque o Vitor Hugo acho que vai ser reserva. O Vitor Hugo, para mim, é o pior zagueiro do elenco atleticano. Mas quando tem esse tipo de contratação, Romano,
o Siga, todo o departamento de futebol tem que avaliar o histórico do jogador também, né? Saber o histórico de lesões, se é recorrente, e certamente o departamento médico do Atlético também participou disso. Então tem que avaliar se é algo que faz parte desse histórico do atleta ou se foi uma situação casual, tomara que ele possa voltar rápido. Pois é, mas é mesmo o atleta também é azarado, né? Tem isso também. Né? Não tem esse negócio de comprar um circo. É. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Mas o Juan Tressoldi, por exemplo, quando ele chegou no Atlético, ele já tinha chegado com uma lesão, e aí demorou um pouquinho até estrear. Sim. E depois vingou. Assim, o Juan Tressoldi, depois o Atlético o comprou em definitivo e tem sido o melhor zagueiro do Galo nessa temporada. O Léo Duarte não chegou lesionado, né? Ele vinha treinando, se lesionou agora, mas é aguardar para saber se ele vai dar o retorno que se espera dele. O que me chama a atenção é o azar. É o azar. Porque, cara, nem começou ainda. Agora, voltando sobre a formação, você falava sobre Alan Franco, tem aquele negócio, né? Camarão que dorme a onda leva. Se ele der bobeira e esse menino jogar focado dentro daquilo que pede o treinador, que é o Cissé, ele vai comer banco. E o Cissé, ele não sente pressão, não. Não. O Cissé tá nem pra nada. Isso não é uma crítica, não, tá? No bom sentido, tá, gente? Por favor. É num bom sentido, porque ele joga e parece que ele tá se divertindo, que ele não tá sentindo pressão. E vai pra cima, vai pra dentro. O Cissé é um jogador que eu acho que tem tudo pra vingar, é muito bom. Falta um pouco ainda de consciência tática, o que é normal pela idade, a primeira vez dele no futebol brasileiro, tá chegando agora. Mas eu tô com você, Romano, dependendo do que ele fizer aí, ele fecha a porta pro concorrente dele. É verdade, esse menino, presta atenção nesse menino, tá? Sua opinião quanto a esse esboço de formação titular para o retorno, Panzi? Sem surpresas, talvez uma briga ali no meio de campo com o Alan Franco, que ainda não retornou, né? Tá com um problema pessoal, como disse Cláudio Rezende. Aí tá jogando o Cissé e observando ali os melhores momentos do jogo treino, o Coelho pela direita, né? Então pode ser que o Coelho siga fazendo a ala pelo lado direito, defendendo ali quando necessário uma primeira linha de 5, quando não, ele defende uma segunda linha, mas jogando pelo lado direito, e o Cassier como centroavante, o Atlético se adaptando cada vez mais a esse jogo com um centroavante, um jogador de referência no comando de ataque. E sobre a lesão do Léo Duarte, acho que pro Galo não deve ser surpresa, né? Se o Siga realmente analisou o histórico recente do jogador, certamente viram que ele veio com uma sequência de lesões de 2024 para cá. Então tem que tratar e ficar liberado o quanto antes, que seja uma lesão leve, né? E boa sorte ao Léo Duarte. Um mês treinando, sem o Alan Franco, o nosso querido primeiro volante foi contratado pelo diretor de futebol, segue na reserva. De um meio-campista que é segundo volante, estando improvisado de primeiro volante. Então, irmão, seguimos sem um primeiro volante no elenco. Ponto. Eu penso assim. E o Preciado, aliás, hoje saiu aí uma notícia, né, que os equatorianos chegaram, mas o Alan Franco não, né? Problemas familiares, aí, alguns problemas na família. Isso. Ele não voltou ainda, não se sabe nem quando ele volta. Mas o Preciado e o Alan Minda já estão de volta, devem estar no banco de reservas, acredito, contra o Bahia, mas não acredito em titularidade, porque acabaram de chegar, né? Então vamos fazer ali algum teste físico. E vão treinar amanhã, tá, Beto? Amanhã é folga, tá, gente? Amanhã é folga para os atletas e os dois vão treinar amanhã. Até porque os caras chegam depois de 200 anos. Aí, amanhã é folga, ó, gente, um abraço, ó. Vai treinar, vai fazer aquela famosa corrida no campo, aquele toque, aquele trabalho individual aí com algum fisiologista, um trabalho na academia, alguma coisa assim, mas eles vão estar presentes amanhã na cidade do Galo, tanto o Alan Minda quanto o Preciado, tá? O Alan Franco não, por questões familiares, aí eu não vou nem entrar no mérito, questão familiar, eu tô fora, não vou mexer com isso não. Nem quero saber o que é, não. Aí é de cunho pessoal mesmo do atleta. Eu não vou ficar entrando nesse tipo de coisa, não, tá, gente? Se você tá satisfeito com esse time, com esse elenco,
com a forma que a diretoria trata o torcedor, com os discursos vazios e as promessas não feitas, né? Se você está satisfeito com isso tudo, aí é coisa sua. Eu não estou satisfeito, não foi esse Galo que me prometeram, não foi esse time, esse elenco, essa postura, essas campanhas, não foi, entendeu? E eu vou seguir cobrando, tá? Ah, mas eu vi Mexerica, eu vi Elton Felipe, eu já fui no Mineirão, eu já gritei Elton Felipe seleção, eu já comemorei carrinho de Elton Felipe igual como fosse um gol, eu já gritei Lima seleção, Marcos Peide Pombo, Série B, já vi tudo isso. Mas também não quer dizer que eu vou ficar apegado ao passado, né? Porque eu vi em bom tom os donos atuais falar muita coisa e prometeu de menos. Então, assim, sigo cobrando, tá? Eu acho que o melhor apoio neste momento é a cobrança. A melhor forma de apoiar é cobrando. Porque se deixar do jeito que tá, a tendência é piorar, né? Se nós não temos mais uma certa torcida organizada aí para cobrar, e por motivos que eu imagino quais sejam, e eu não posso falar quais aqui, né? Mas enfim, eu vou seguir fazendo meu trabalho aqui, de cobrar, de exigir coisa melhor, porque eu tô indo aí pro 3º ano seguido, sem jogar Libertadores, vendo esse time jogar Sul-Americana, que é um campeonato fraquíssimo, tá? E não é o Galo que eu quero. Não é o Galo que eu quero. Mas é isso, estamos juntos, e a opinião é isso. Eu até acho, viu, que de fato, isso é uma coisa que eu já, nas últimas lives e durante esse tempo, eu tenho pensado que de fato, tem vezes que eu já parei pensando nisso, falei, cara, nossas lives é só pra bater mesmo, cara. Tá até... Mas tem hora que até mesmo. eu fico meio incomodado. Falei, que isso, velho, nossa, tá tudo ruim mesmo, né? Aí de vez em quando a gente tenta e tal, trazer alguma coisa. O Duarte tem trazido coisas mais positivas aí, até pra quebrar um gelo. Mas, de fato, o primeiro semestre nosso foi muito ruim. Muito ruim. E Nem aí, Campeonato Mineiro, Beto. E aí, quando eu coloco o time na tela, que eu coloquei o time titular do Atlético pra enfrentar o Bahia, cara, nosso time titular, eu tenho dito, se a gente tivesse um time titular top, sem elenco, sem reserva, você fala assim, ó, perdeu fulano, ferrou. Acabou, perdeu fulano ali, acabou. Eu já tava feliz. Porque hoje nós temos um time titular mediano, cara. E não tô falando assim, pode ser um time bem competitivo, se bem treinado ali. Mas assim, vamos lá. Por exemplo, que tava ali, Bernard, Vitor Hugo e Cassier. Não é ruim. Mas também você olha e fala, pô, agora eu quero ver. Os adversários olham e falam assim, agora ferrou, velho. Lá vem o Bernal, o Vitor Hugo e o Cassier. Agora nós estamos ferrados. Sabe assim, então eu acho que a gente tem que cobrar o melhor, né? Mas eu concordo que infelizmente tem ficado um pouco chato mesmo. Porque além de não ter muita notícia... sai muita notícia ruim. Tem hora, gente, que a gente termina a live aqui, eu e o Beto, a gente fala, meu Deus, cara, hoje foi só porrada. Só pauta negativa. Só coisa desagradável de falar. Só cobrança, só coisa negativa. É ruim também pra gente. Por isso muito que eu tô ruim. louco pra ter jogo, velho. Porque às vezes o Atlético enfrenta o Bahia, faz um jogo bom pra caramba, faz um jogaço, ganha 3-0. Time jogando muito, opa, vambora, quem sabe, né? Quem sabe dá pra gente pelo menos se iludir um pouco. Mas assim, eu não tô muito com essa confiança. Tomara que terça-feira que vem a gente veja um time jogando muito. Fala, massa, muito bom dia, muito obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal. Muito obrigado, Deus. Peço a vocês o like antes de sair do vídeo, tá? Agradeço demais a vocês aí, que ajuda demais o like de vocês, tá bom? Tamo junto. Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo ao canal Eterno Galo News. Deixa o meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal, ativa o seu sininho de notificação também, porque assim você não perde nada que sai aqui do Galão. Então, peço o seu like, tá? Seu like é muito importante pra gente, ajuda demais o crescimento do canal. O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante e ele alcança mais torcedor do Galão da Massa e assim
o canal ganha mais inscritos, tá bom? Então deixe o seu like aí, dá essa força pra gente. Fique à vontade, tá, gente? Fique bem à vontade, que esse canal aqui é de vocês. Fique à vontade para estar conhecendo o canal. Vocês vão estar vendo que esse canal traz notícia todos os dias e apenas notícia do Atlético Mineiro. Então, você que é atleticano ou atleticana, tá no lugar certo, venha fazer parte da massa nesse canal, tá bom? E fique à vontade também para estar compartilhando esse vídeo com os amigos, tá? Que curte aí o Galo também, para vir fazer parte dessa família aqui no canal, tá? E ficar pertinho de vocês aqui nesse canal também, onde vocês podem ficar interagindo as notícias que saem aqui do Galão, tá bom? Muito obrigado a todos pela preferência, estamos juntos, ficaremos atentos às novidades, qualquer coisinha a gente volta para estar atualizando aqui o canal para vocês. Mas um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!